Ele não é tão famoso quanto seu primo norte-americano, o Pé Grande, tão pouco quanto seu colega do Himalaia, o Yeti. Mas se realmente existe esse primata com características humanas e ainda desconhecido para o homem, alguns cientistas creem que ele pode estar embrenhado nas vastas florestas inexploradas de Sumatra. Há séculos, habitantes locais contam histórias assustadoras sobre um bípede peludo chamado Orang Pendek, homenzinho da floresta. E os ocidentais foram, então, atraídos para a busca dessa criatura. Quando alguém sai à procura de algo tão único, com a certeza de que esse algo existe, há uma descarga de adrenalina. Recentemente, descobriu-se que um ser humano pequenino, pré-histórico, apelidado de Hobbit, realmente habitou uma ilha indonésia no passado. E com isso surgiram as especulações. E se ele jamais foi extinto? Será possível que esses pigmeus ainda existam nas selvas remotas? Ou que um primata ainda não descoberto assombre essas florestas? É um primata, um animal, mas caminha como um homem. O Orang Pendek deve ser real. Se descobrirmos uma nova espécie de primata, será como encontrar o Santo Graal. Examinamos pegadas e amostras de pelos, enquanto biólogos crédulos saem em busca do homem macaco de Sumatra. Verdade ou mito? O ancestral de Sumatra. Sumatra, encravada no sudeste asiático. Grandes extensões inexploradas da ilha, cobertas pela floresta tropical. Essa vegetação densa abriga muitas espécies dos primos mais chegados do homem, primatas bem conhecidos da ciência. Mas há séculos, os habitantes de Sumatra contam histórias de uma criatura diferente. Ele foi pego em uma das armadilhas do meu irmão e gritava. Meu irmão tentou matá-lo com uma estaca. Mas ele se soltou e fugiu. Eu fiquei chocada. Ele era esquisito. Pisava forte e era veloz. Os habitantes locais o chamam de Orang Pendek, o homenzinho da floresta. Ele tem cerca de 1 metro de altura, é peludo, de natureza mansa e com feições tão humanas que muitos caçadores ficam paralisados ao vê-lo. O homenzinho também é inteligente e tem velocidade nos pés. Alguns acreditam ter encontrado suas pegadas no solo da floresta e tufos de seu pelo presos a galhos. Às vezes ele é chamado de Littlefoot ou Pezinho. Apesar do folclore e de centenas de relatos afirmando terem visto o Pezinho, jamais alguém encontrou o cadáver de um deles ou tirou uma foto para provar sua existência. Mas isso talvez esteja prestes a mudar. Em 2003, em Flores, uma ilha do arquipélago da Indonésia, uma equipe de arqueólogos iria sacudir a árvore evolucionária do homem. Violentamente. Durante anos, pessoas afirmaram que homens em miniatura tinham vivido ali, mas essas histórias supostamente eram folclore. Porém, durante escavações de mais de 5 metros de profundidade em uma caverna de calcário, cientistas fizeram uma descoberta chocante. Eles desenterraram um pequeno esqueleto de um adulto e batizaram sua descoberta de Homo floresiensis. Era uma nova espécie humana. Especialistas concluíram que esses pequeninos viveram na Terra há apenas 13 mil anos, ao lado do homem moderno. A mídia apelidou o pequenino de Hobbit. Essa descoberta sugeriu que antigas lendas locais sobre uma tribo de pigmeus podiam ser verdadeiras. E se as lendas de Flores eram baseadas em fatos, poderia haver alguma verdade por trás das lendas do homem macaco de Sumatra, o Orang Pendek? Littlefoot, ou Pezinho, é o mais recente de uma longa fila de criaturas que dizem representam uma ligação entre os humanos e outros primatas. A ideia de uma mistura entre homens e animais sempre fascinou as pessoas. A cultura popular contém muitos exemplos ricos em imaginação.
Mas em Sumatra, mais que na América do Norte ou no Himalaia, essa criatura poderia ter uma chance de passar despercebida. Muitas pessoas afirmaram ter visto o Orang Pendek na floresta que circunda o Monte Kerense, um vulcão ativo. Tonu é um agricultor. E uma noite, ao procurar seus porcos, ele descobriu uma coisa totalmente diferente. Eu desci a montanha e vi o Orang Pendek bem ali. Tonu viu-se frente a frente com o Orang Pendek. Ele era corpulento, mas media uns 90 centímetros apenas. A criatura tentou fugir, mas caiu. E Tonu teve a chance de vê-la melhor. Os braços eram peludos e o rosto também. As orelhas eram enormes. Littlefoot, ou Pezinho, escapou, mas outros agricultores também viram a criatura. Suas mãos eram como as de um humano, assim como a forma de seu corpo. O agricultor Tou demonstra como viu em uma ocasião o Orang Pendek andando. Histórias como essas mudaram a vida de uma mulher. Após anos como repórter, Debbie Martyr chegou a Sumatra com uma missão. Ela queria salvar a floresta tropical da ilha. Mas agora ela está no caso do Orang Pendek. E disse que reuniu centenas de relatos de pessoas que dizem ter visto o homenzinho. Ele era baixo, mais ou menos assim. E seus pés eram virados para cá. Debbie conhece o território e passou inúmeras horas estudando sua flora e fauna. E ela também viu o Orang Pendek. Na primeira vez que vi um Orang Pendek, foi mais que emocionante. Eu não acreditava que ele existia até que vi um. Foi no vale, lá embaixo. Ele estava entre duas árvores e depois sumiu na floresta. Ele ficou alguns segundos no meu campo de visão e foi embora. Foi incrível, chocante. Ele era bípede. Infelizmente, ela não conseguiu tirar uma foto. A câmera que eu segurava caiu no chão. Eu estava muito emocionado observando o animal. Mas Debbie sabe exatamente o que viu. Não se compara a nada que eu já tenha visto. Poderia ser semelhante a um grande macaco, mas ele é um bípede. Anda ereto de forma que primatas não humanos não são capazes de fazer. Debbie procurou o biólogo especialista em primatas, Dr. David Chivers, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Fiquei ansioso para encontrá-lo depois que li os primeiros relatórios de Debbie. Foi uma leitura que me provocou arrepios na espinha. E depois foram os relatórios dos habitantes locais. Não dá para inventar algo assim. Estudando as pegadas enviadas por Debbie Marty e outros, o Dr. Chivers chegou a uma conclusão surpreendente. Nenhuma espécie conhecida poderia tê-las feito. Elas são distintas, têm o calcanhar curvo, o dedão projetando-se para o lado e os 4 dedos restantes relativamente curtos. Essas pegadas são claramente de uma criatura bípede ainda não conhecida da ciência. O Orang Pendek deve ser real. Ele é visto há pelo menos 100 anos e é descrito sempre da mesma maneira. Não é um gibão nem um orangotango. Ele deve ser real. E descobrir um novo parente próximo nessa altura da nossa história é fantástico.
Um dos moldes de pegadas na coleção do Dr. Chivers foi feito em Sumatra por 2 homens do norte da Inglaterra. Em seu tempo ocioso, o agente de viagens Andrew Sanderson e o funcionário público Adam Davis se dedicam a um estudo em comum, a criptozoologia. A criptozoologia é uma espécie de ramo da ciência normal. É ao lado alternativo da tentativa de encontrar animais que não existem ou que existem de acordo com boatos e em outras terras. Nós dois adoramos procurar espécies desconhecidas em diferentes partes do mundo. Se achamos que vale a pena investigar, procuramos ver se existe e se deve ser analisada por cientistas. Eles já estiveram na Mongólia em busca do lendário verme da morte. No Congo, onde haveria um dinossauro vivo. E no Lago Ness, que abriga um suposto monstro. Mas Pezinho continua a atraí-los de volta a Sumatra. Até agora, eles já estiveram lá 2 vezes à procura do Orang Pendek. Eu creio que o Orang Pendek é real. É o mais provável, aos olhos da maioria das pessoas, a ter sua existência comprovada. Eles acreditam que sua diligência compensou com evidências concretas. Ou seja, alguns tufos de pelos e pegadas incomuns. Sahar está medindo uma pegada de Orang Pendek. O dedão para o lado é particularmente convincente. É claramente uma pegada única. É uma forte evidência. Eles preservam a pegada em gesso. E depois comemoram. Esta é a primeira prova tangível do Orang Pendek. Esta pegada é totalmente distinta. É o que estávamos procurando e prova que o Orang Pendek está na floresta. Dizer que Andy e eu ficamos atordoados é pouco. Em casa, eles continuaram a discutir a existência de Littlefoot. Estes aqui são os pelos que achamos, os pelos castanhos escuros que achamos no primeiro acampamento. E aqui os pelos castanhos claros que foram encontrados ao lado da pegada que moldamos em gesso. E este é o molde de gesso da pegada que estava junto aos pelos castanhos claros. Eles mandaram o molde para Cambridge, onde o Dr. Chivers deu sua aprovação. Obtiveram uma segunda opinião do Dr. Hans Brunner, renomado cientista forense da Austrália, que verificou a estrutura celular dos pelos. Ele compilou amostras de primatas como gorilas, chimpanzés, o homem e algumas outras criaturas que viviam na área. Se observarmos os pelos sob um microscópio, veremos que as diferenças são óbvias. É simples assim. É uma prova orgânica única de um primata muito raro e ainda vivo. Mas nem todos estão convencidos de que o Orang Pendek seja mais que folclore. Seria interessante descobrir alguma coisa nova. Mas também é importante a ciência concreta. 1000 relatórios de testemunho visual não se sustentam sem provas concretas. Quando os europeus chegaram a Sumatra, aparentemente os nativos logo lhes falaram sobre o Orang Pendek, o homenzinho da floresta. Na década de 1400, o escritor e viajante Sir John Mandeville escreveu sobre os pigmeus de Sumatra. Ele afirmava que sua principal forma de comunicação era o assovio. Em 1923, um caçador holandês apontou sua arma para uma criatura em uma árvore, mas não conseguiu apertar o gatilho, porque a criatura parecia humana demais. Uma década mais tarde, outros caçadores afirmaram ter matado um Orang Pendek. Mas o corpo provou ser o de um macaco langur, com as feições desfiguradas para parecer humano. Esses embustes são um lugar comum na Sumatra. Mas mesmo sem uma fotografia, ainda há evidências intrigantes de sua existência.
As pegadas e os pelos não são compatíveis com os de qualquer animal conhecido. A prova A são as pegadas em gesso moldadas na floresta de Sumatra, supostamente deixadas pelo Orang Pendek. Os crédulos dizem que isso prova, sem qualquer sombra de dúvida, que o homenzinho da floresta caminha ereto. Somente outro primata pode fazer isso. A evolução proporcionou aos humanos deixar de pendurar-se em galhos para caminhar pelas ruas. Esse movimento é chamado de locomoção bipedal. E alguns pesquisadores o compreendem, assim como o Dr. Will Harcourt Smith, do Museu de História Natural da cidade de Nova York. Quando se trata de pegadas de primatas, ele é um perito. A busca por coisas novas é extremamente emocionante. Estou interessado na evolução dos humanos e o que eu faço é uma forma de trabalho de detetive. Nós lhe mostramos 2 moldes de pegadas supostamente do Orang Pendek. Um é dos caçadores de Littlefoot, Adam Davis e Andrew Sanderson. O outro é da conservacionista Debbie Martyr. Ao primeiro olhar, Will já estranha. Elas são incrivelmente diferentes entre si. E se são de ambos os pés, não pertencem ao mesmo animal. Não dá para dizer isso. São muito diferentes uma da outra. Primeiro, Will examina mais profundamente o molde de Debbie Martyr. Sua aparência é muito estranha. Eu jamais vi uma pegada de primata como esta. Do ponto de vista anatômico, eu acho difícil andar com um pé assim, com esse dedão. Parece que o dedão foi adicionado a algum ponto conveniente. A planta do pé é estranhamente curva. Não parece uma coisa real. Esta não é a pegada de um animal bípede. Não há como ele possa ter sido um bípede, na minha opinião. Se eu encaixasse essa pegada em qualquer contexto, não me sentiria confortável dizendo tratar-se de um primata vivo. Em seguida, ele avalia o molde feito por Adam e Andrew. Este tem pés mais naturais, porém com uma coisa esquisita. Há alguns fatores que me impedem de achar que se trata do pé de um animal. Os dedos são grossos e não há marcas de ossos, o que se espera ver em pés de primata. E há esse dedão, saindo para o lado. Se isto é um pé, não creio ser de um bípede. Para ser sincero, não se parece com nenhuma pegada de algum macaco grande ou pequeno que eu já tenha visto. A outra possibilidade única é que isto não seja uma pegada, mas a impressão da mão de um animal. Na mente de Will, não há dúvidas. Nenhuma dessas pegadas, em minha opinião, é a de um macaco bípede. Não há nada de concreto me dizendo que são pegadas genuínas de um novo primata. Não há evidências suficientes. Os moldes de gesso são controversos. Mas Adam e Andrew também trouxeram pelos. O antropólogo biólogo Dr. Todd Dizotel sempre se interessou por pelos. E é perito na melhor forma de extrair DNA de cabelos de primatas. A análise da sequência do DNA é definitiva. Em questão de milissegundos, posso compará-la a todas as evidências de DNA que já foram coletadas no planeta até hoje. Hoje, as pessoas têm mais confiança na análise do DNA do que, digamos, em uma comparação de pelos. Examinando-os no microscópio, posso dizer-lhes algumas coisas, mas não muitas. Para estudar os pelos, Todd precisa destruí-los, juntamente com os sonhos dos crédulos pelo mundo afora. Depois de 3 dias e 3 conjuntos de testes, chegam os resultados.
Os pelos supostamente do Orang Pendek, na Sumatra, têm uma sequência de DNA 100% idêntica àquela encontrada no homem. Ela não se iguala à de nenhum primata conhecido, seja na Sumatra ou em qualquer outro lugar no mundo. Nós recuperamos DNA humano. Necessariamente, isso não quer dizer que os pelos são humanos. Os supostos pelos do Orang Pendek que me foram entregues poderiam ser, em teoria, de uma espécie desconhecida, a despeito do fato de possuir uma sequência de DNA humano. Os pelos poderiam não conter nenhum DNA. Poderiam ser velhos demais ou mal preservados, causando a destruição do DNA. E o que eu consegui poderia ter estado na superfície dos pelos. Pode ter havido uma contaminação por aquele que recolheu os pelos inicialmente, por outros cientistas que manusearam os pelos para analisá-los, ou ainda pode ser realmente pelo humano. Quer sejam pelos misteriosos, contaminados com DNA humano ou realmente pelos humanos, eles não provam a teoria do Orang Pendek. Todas as evidências mostradas a respeito da possível existência do Orang Pendek não são nada animadoras. Nenhuma delas é totalmente crível. Do fundo do coração, seria fantástico encontrar um Orang Pendek, mas não encontramos. Tanto as pegadas quanto os pelos não impressionaram os peritos. Todd informou o fato a Adam e Andrew. E os dois ficaram compreensivelmente decepcionados. Eles desconfiaram que os pelos foram contaminados de alguma forma e estão decididos a voltar a Sumatra para provar que o Orang Pendek existe. Os moldes das pegadas continuam causando controvérsia, mas têm seus fiéis defensores. As pegadas não podem ser falsas porque há muitas delas. Elas variam sutilmente e aparecem de vez em quando em lugares onde não poderiam ser forjadas. É triste as pessoas pensarem que você as está enganando e não podemos provar o contrário até encontrarmos provas definitivas. Até encontrarmos um corpo ou uma foto, não poderemos provar nada. Debbie Martyr concorda. Temos um problema. Um animal que não sabemos qual é e cuja existência não pode ser provada. Mas nós o vimos e sabemos que existe. Eu acredito que ele é real, ele existe. O Orang Pendek será encontrado desde que continue a ter um habitat. Penso que a descoberta de um primata bípede seria incrível se realmente existir, mas ainda não há provas. Se você for um cético, vá até lá. Veja as evidências, fale com as pessoas e quando voltar, diga-me se continua cético. Aposto que não. Eu espero que as minhas evidências façam com que as pessoas redobrem seus esforços para encontrar amostras de melhor qualidade. As pessoas não deveriam dar-nos esperanças e depois parar de procurar. Se quiserem me levar em uma dessas expedições, irei com o maior prazer. Versão Marshmallow São Paulo. Fronteira.